Meus irmãos, boa noite, graça e a paz mais uma vez. Que bom que os irmãos estão perseverando, aguentando até o fim, né? As palestras. E agora à noite, como a gente acabou tendo à tarde, eu acabei dando só uma palestra, então agora eu teria que fazer a mesma coisa, porque não tenho como dar. Eu teria duas para agora à noite, mas eram outros dois assuntos. Então o que eu vou fazer é, vou dar uma palestra um pouquinho mais longa, aí um intervalo e depois perguntas, um tempo de perguntas que os irmãos quiserem fazer. Esse é o modo que eu encontrei de conseguir fechar aqui, pelo menos em termos de assunto, de conteúdo que nós queremos falar. Então, agora é o momento de falar um pouco mais especificamente sobre fé reformada, ou teologia reformada, ou a reforma e a piedade. Nós estamos preocupados, né, nessa conferência em falar sobre a aplicação prática da fé reformada. E desde o início eu tenho dito que não existe aplicação prática sem fundamentação teológica, que a simples busca de uma prática que não é fundamentada na Escritura, na teologia da Escritura, não vai ser uma prática verdadeira, consistente, que a Escritura não faz isso. A Escritura, quando ela nos manda fazer certas coisas, ela fundamenta antes disso os motivos, as razões. Então, antes de Deus dizer façam, ele diz, eu sou isso, eu sou dessa forma. Ele ensina a teologia ao seu povo e então manda como uma resposta em decorrência desses fatos que o seu povo pratique aquelas coisas. Quando nós olhamos para a vida dos reformadores, nós percebemos que eles estiveram em meio a grandes combates, lutas mesmo, situações de grandes provas, grandes testes. Lutero enfrentou várias vezes momentos de desespero, diante das perseguições, diante dos processos que ele enfrentou, da Igreja Católica, as dietas que ele teve que participar. Calvino também foi um refugiado, ele viveu como refugiado sua vida toda, alguém que passou por momentos muito difíceis, muitas perdas. Por isso, talvez, o estilo de ser de Calvino tenha sido mais melancólico do que como outros poderiam ser mais expressivos. Ele era uma pessoa mais melancólica. Mas o que eu percebo lendo seus escritos é que a sua prática era consistente com o que ele entendia ser a realidade da piedade cristã. Então, basta ver que o texto mais longo que nós temos de Calvino nas suas Institutas, adivinhe qual é o assunto? Talvez na sua cabeça, predestinação, né? E eu digo, não é. Não é o texto mais longo que ele já escreveu. O livro maior, o maior dos livros das Institutas é sobre eclesiologia. E o texto mais longo é sobre oração. Então, a preocupação com a vida prática era uma das coisas essenciais da fé reformada, e especialmente no que diz respeito à piedade. Mas Calvino entendia que a vida piedosa dependia da correta interpretação da vida futura. E eu quero, então, antes de expor o texto bíblico, como fiz de manhã, mais uma vez mostrar o entendimento do reformador sobre esse aspecto que é bastante interessante, e depois, então, analisaremos com mais calma também o texto bíblico sobre isso. Então, um dos lugares onde mais podemos ver uma espécie de perfil psicológico de Calvino, sem dúvida, é o livro 3 das Institutas, quando ele fala sobre a vida futura. Ele inicia o assunto da vida futura com essa frase aqui. Com qualquer gênero de tribulação, porém, de que sejamos premidos, é preciso levar sempre em conta este fim, que nos acostumemos ao desprezo da presente vida, e daí sejamos despertados à meditação da vida futura. Esse é o homem que dizem que é o fundador do capitalismo, que é uma espécie de precursor da teologia da prosperidade, e que defendia que a eleição é sinônimo de riqueza, e de conforto, e de bem-estar, ou coisa do tipo.
Calvino entendia que nós só vamos ser de fato piedosos nessa vida quando nós entendermos a relação entre a vida futura e a vida presente, de tal maneira que nós consigamos, no bom sentido, desprezar a vida presente. Eu sei que isso soa forte, até em algum ponto estranho, né? Porque como assim desprezar? Não é um dom de Deus, não é um presente de Deus, a vida não é um presente de Deus, não é um dom de Deus. Então, por que ele fala em desprezar? Porque ele diz que esse é o segredo para aguentar as tribulações. As tribulações virão necessariamente contra os piedosos. Isso Paulo disse há muito tempo. Todos quantos querem viver piedosamente serão perseguidos. Mas os homens perversos, impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas quem quer viver piedosamente não encontrará neste mundo receptividade. Não encontrará neste mundo aplausos, memoriais, placas, não do mundo. Medalhas. Encontrará da parte do mundo dentes arreganhados. Encontrará da parte do mundo mãos cheias de pedras. E, interessantemente, quando Paulo fala isso, ele não está falando de uma coisa que ele está imaginando que poderia acontecer com alguém lá do outro lado do mundo. Ele diz, Timóteo, está lembrado das minhas perseguições, das minhas tribulações, quais me aconteceram? E aí ele dá os nomes, em Antioquia, Listra, Derbe, Icônio. Está lembrado dessas cidades, Timóteo? Talvez 20 anos depois dos eventos, Paulo está lembrando daqueles fatos. E ele nem menciona outros que ele menciona em outras partes, como Éfeso, quando ele enfrentou uma turba, uma multidão enfurecida contra ele, que ele descreve em 1 Coríntios 15 como tendo sido uma experiência de lutar com feras. E ele até fala isso para os coríntios. Vocês devem achar que eu sou o lelé da cuca, né? Que eu sou maluco, porque eu fico defendendo a ressurreição dos mortos, como se eu estivesse inventando essa história, como se eu não fosse testemunha ocular da ressurreição de Jesus Cristo. Vocês acham que eu tenho vantagem em defender isso? Como se isso me trouxesse lucro? Se eu lutei com feras lá em Éfeso, sem ter certeza de que eu vi Cristo vivo, vocês acham que eu faria isso? Teria que ser muito maluco, muito desajuizado para fazer isso. É uma evidência, né, histórica da ressurreição de Jesus. Mas o que ele está dizendo é, quando nós somos testemunhas verdadeiras da ressurreição de Jesus e vivemos piedosamente no mundo, nós vamos desagradar o mundo necessariamente. E nem é porque nós vamos ofender o mundo, não é porque a gente vai premeditadamente tentar ofender, não, é simplesmente porque o espírito do mundo não tolera a piedade verdadeira. Hipocrisia até aceita. Mas piedade verdadeira não pode ser tolerada pelo mundo. Deixa eu mostrar algumas citações aqui, para em seguida poder analisar o texto. Ele diz assim, pois nos envergonhamos de não superar em nada aos animais irracionais, cuja condição em nada seria inferior à nossa, a não ser que nos restasse a esperança da eternidade após a morte. Com efeito, se examinares os planos, os esforços, os feitos de cada um, outra coisa aí não verás senão terra. Tudo que nós fazemos nesse mundo, tudo que nós podemos construir, a grandeza, a riqueza, os impérios, em que isso nos diferencia dos animais? Em nada. Se nós não tivermos a esperança da vida futura, se nós não tivermos a esperança da eternidade, tudo que nós temos aqui, planos, esforços feitos, não são outra coisa a não ser pó, a não ser terra. Daí, porém, nossa obtusidade, ou seja, nossa
nosso endurecimento, né? Nossa mente endurecida. Que nossa mente deslumbrada pelo fútil fulgor das riquezas, do poder, das honras, se entorpece ao ponto de nada ver mais distante do que o mundo vindouro. Ou seja, preocupação com o mundo atual enfraquece a esperança do mundo vindouro. Também o coração ocupado pela avareza, ambição, concupiscência se sobrecarrega de modo a não elevar-se mais alto. Enfim, toda alma enredilhada nas seduções da carne busca sua felicidade na terra. O que ele está dizendo, ele não está fazendo uma crítica, ele está dizendo, essa é a realidade. É isso que as pessoas são. E nós cristãos, de certa maneira, não somos diferentes. Então algo tem que acontecer conosco para que a gente consiga elevar os olhos e enxergar alguma coisa além. E aí é a justificativa muito interessante, alguém pode discordar disso, mas é a justificativa de Calvino. Ele diz, é por isso que Deus manda tribulação para nós. Esse é o motivo, é uma escola, é um aprendizado. O texto diz aí, para que o Senhor se apresse ao encontro desse mal. Que mal? O fato de que é muito forte em nós a noção de que felicidade se encontra na terra quando nós temos riqueza, quando nós temos honra, quando nós temos conforto, quando nós temos as coisas que as pessoas mais querem aqui nesse mundo. Então, esse mal nos impede de ver o mundo vindouro. Então ele diz, para que o Senhor se apresse ao encontro desse mal, mediante provas contínuas de suas misérias, ele ensina aos seus acerca da futilidade da presente vida. Então Deus começa um processo pedagógico, Calvino diz, que é de nos ensinar, nós cristãos, a cada dia a aprender a desprezar a presente vida. E eu ainda não vou explicar o que ele quer dizer por desprezar, porque vou fazer igual ele, deixar o suspense. Só no final ele explica melhor. Por enquanto fica essa palavra mesmo, que ele repete muitas e muitas vezes. Então, como caracterizar melhor esse desprezo? Ele diz assim, portanto, para que não se prometam profunda e segura paz nesta vida, ele permite que sejam frequentemente inquietados e molestados ou por guerras, ou por tumultos, ou por assaltos, ou por outros malefícios. Para que não anelem, não desejem com demasiada avidez as riquezas aleatórias e instáveis, ou se arrimem, se apoiem naquelas que possuem, ora pelo exílio, ora pela infertilidade do solo, ora pelo fogo, ora por outros modos, os reduzem à pobreza, ou pelo menos os mantêm em condição modesta. Para que não se deliciem demasiados afagos nos deleites conjugais, ou faz que sejam atribulados pela perversidade das esposas, e vice-versa, ou os humilha com uma prole má, ou os aflige com a perda desses membros da família. Pois se é mais indulgente com eles em todas essas coisas, contudo, para que não se entumeçam, não ficam cheios de vanglória, nem borbulhem de confiança pessoal, lhes põe diante dos olhos, através de enfermidades e perigos, quão instáveis são e aleatórios todos e quaisquer bens que estão expostos à mortalidade. Aí está a teoria, uma teoria interessante. Ele está dizendo, sabe por que Deus permite que nós sejamos frequentemente assolados por coisas assim? Porque é um modo de Deus nos ensinar que nós não podemos colocar a nossa esperança nas coisas deste mundo, que nós não podemos colocar a nossa alegria nas coisas deste mundo. Não é só porque elas são passageiras, mas elas são passageiras para nos ensinar.
é um objetivo de Deus, é uma escola de Deus para as nossas vidas. Aqui está escrevendo um homem que perdeu a mãe cedo, que perdeu o pai na flor da idade, que perdeu a esposa, que perdeu o filho, que passou por inúmeras situações de carência, enfermidades constantes. Não é alguém que imagina, é alguém que sabe e aprendeu a ver a escola de Cristo também nestas coisas, né, que são obviamente repulsivas para nós num primeiro momento. Portanto, afinal, fruímos adequadamente proveito da disciplina da cruz quando aprendemos que esta vida, quando é estimada em si mesma, então veja aí essa frase importante, quando é estimada em si mesma, é inquieta, turbulenta, de inúmeras maneiras miserável, em nenhum aspecto absolutamente feliz, que todas as coisas que são contadas por bênçãos são incertas, inconstantes, fúteis e viciadas de muitos e mesclados males. E disso, ao mesmo tempo, concluímos que aqui nada se deve buscar ou esperar senão luta. Que nossos olhos devem estar voltados para o céu. Quando pensamos acerca da coroa que nos está reservada. Assim, pois, importa que nunca nosso ânimo se eleve seriamente à aspiração e à meditação da vida futura, a não ser que esteja antes imbuído do menosprezo da presente vida. Você entendeu o raciocínio? Diz o seguinte: Deus usa desses recursos pedagógicos dele na nossa vida para que nós aprendamos a desprezar na forma correta, da forma certa, a presente vida, porque é o único modo de nós meditarmos na vida futura, onde então, por sua vez, nós encontraremos a verdadeira felicidade. Só quem desiste da felicidade neste mundo pode obter a verdadeira felicidade. Essa é a teoria calvinista sobre felicidade. E eu entendo que ela é profundamente bíblica, embora talvez a gente possa fazer atualizações sempre, possa analisar algumas coisas de outras perspectivas. Vamos ver um pouco melhor isso. Mas, de fato, os fiéis se acostumam ao desprezo da presente vida, de modo que nem lhe gera ódio nem ingratidão para Deus. Aqui está a ressalva. Está dizendo, não, peraí, eu não estou falando que você tem que ser ingrato com Deus pela vida que você tem. Não, você tem que ser grato por ela, mas você tem que entender que ela é uma vida decaída. E que desde que o pecado entrou no mundo, nós nunca seremos nessa vida perfeitamente felizes, perfeitamente satisfeitos. Então, buscar isso a todo custo, como quase todos fazem, é a grande ilusão atrás do que as pessoas correm. Então, ele diz, não é desprezar o Deus que nos deu a vida. Nós temos que valorizar e ser gratos a Ele por isso. Mas nós não podemos considerar a nossa vida em si mesma como a razão dessas coisas. Então, olha, com efeito, esta vida, por mais que seja saturada do que ele acabou de falar, de infinitas misérias, contudo, é merecidamente contada entre as bênçãos de Deus, que não se deve desprezar. Porquanto, se nela nada reconhecemos da divina beneficência, já nos sentimos culpados não de pouca ingratidão em relação ao próprio Deus. De modo especial, porém, ela deve ser aos fiéis testemunho da divina benevolência, uma vez que toda ela se destina a promover-lhes a salvação. Pois antes que nos exiba abertamente a herança da glória eterna, ele deseja declarar-se nosso Pai mediante evidências menores,
São estas as bênçãos que Ele nos quer conferir diariamente. Então aqui nós começamos a entender o que Ele quer falar por desprezo da vida presente. É porque quando você compara a vida futura, então, de tão especial, de tão grande, de tão plena que se torna a vida futura, a atual fica desprezível. Ela é desprezível apenas quando você compara em relação à vida futura. Porque quando você não faz isso, então você só tem essa vida para comparar. E, consequentemente, você vai achá-la extraordinária. Então, o que ele diz é, nós temos que aprender a desprezar corretamente a vida presente. Isso tem a ver com a devida comparação com a vida futura. Veja esse outro texto que nós já estamos terminando essa parte aqui. Que seja este, portanto, o escopo dos fiéis, ao ajuizar desta vida mortal. Vamos então julgar, pensar a respeito dessa vida mortal, a qual, enquanto entendem nada ser em si, senão miséria, para mais animosos e mais expeditos se entreguem por inteiro à meditação dessa vida futura e eterna. Ou seja, quanto mais eu entendo o quanto essa vida é limitada em todos os sentidos, o quanto ela não pode jamais ser plenamente feliz, o quanto nós nunca encontraremos aqui satisfação completa para nada. Então, isso nos ensina a meditar na vida futura. Quando se chega a esta comparação, portanto, é comparar a vida futura com a presente, quando se chega a esta comparação, então, de fato, aquela pode não ser apenas tranquilamente negligenciada, mas diante desta, que é a eterna, pode ser totalmente desprezada e desdenhada. Ora, se o céu é a nossa pátria, que outra coisa é a terra senão um lugar de exílio? Se a migração deste mundo é a entrada na vida, que outra coisa é o mundo senão um sepulcro? Permanecer nele, que outra coisa é senão estar mergulhado na morte? Se ser libertado do corpo é ser lançado à perfeita liberdade, que outra coisa é o corpo senão um cárcere? Se fruir da presença de Deus é a suprema síntese da felicidade, porventura não é miserável carecer dela? Com efeito, até que nos tenhamos evadido do mundo, peregrinamos longe do Senhor. É o que ele está citando aqui, 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 6. E esse é o homem que as pessoas dizem ser avarento, preocupado com dinheiro, com riquezas, quis construir um império, quis fazer coisas... E o mais importante, a vida dele não foi diferente disso. Isso não foi um ensino que as pessoas não vissem de fato. Alguém que se contentava com o salário que recebia. Quando recebia. Muitas épocas não recebia. Que se contentava com a vida que tinha. Nós sabemos que ele tinha muitas enfermidades, porque os amigos contaram. Não porque ele relate alguma. Não porque ele se queixe de alguma. É um estilo de vida piedosa, que às vezes os modernos não acham isso tão piedoso, né? Porque para as pessoas da modernidade ser piedoso é ser fulgurante, efervescente, borbulhante, ou coisa assim. Tipo diferente, sem dúvida, de piedade. Mas me parece, muitas vezes, que isso é uma piedade mais consistente. Mas vamos pensar agora um pouco nessas coisas, avaliando o texto bíblico. A Bíblia nos ensina isso? Será que a Bíblia nos ensina mesmo que toda a nossa esperança, que toda a nossa alegria e que, portanto, vai moldar a nossa vida presente, deve mesmo estar na vida futura? Ou a Bíblia manda que nós construamos castelos aqui nesse mundo, acumulemos tesouros aqui nesse mundo,
Eu não consigo entender como é que as pessoas conseguem defender uma coisa como teologia da prosperidade. Não consigo entender como algo pode ser tão contraditório, tão terrivelmente contraditório, diante do texto bíblico, da experiência das pessoas, que foram usadas por Deus para registrar a palavra de Deus. O grande ensino da palavra de Deus é que o fim dá sentido ao presente. O fim é o futuro, o fim é o mundo vindouro, é o mundo que Deus preparou, onde não haverá mais choro, nem pranto, nem dor. Ele não existe ainda, ele é só um conceito revelado a nós. Mas ele foi revelado, esse conceito foi revelado a nós, não para que saciemos alguma curiosidade sobre o futuro. Não. Mas para que ele nos ajude a moldar o nosso comportamento e piedade no presente. É por isso que a Bíblia fala tanto do fim dos tempos. O principal interesse de muitos que estudam escatologia hoje em dia é curiosidade, especulação, talvez um pouco de temor sobre o que pode acontecer no futuro, por causa de acontecimentos assustadores que podem estar reservados. As pessoas sempre correm para a escatologia, para o Apocalipse, quando dá um terremoto, quando dá um furacão categoria 5, ou alguma coisa dessa natureza, um eclipse. Reacende aquelas discussões, aquelas coisas todas, que não tem proveito nenhum, não serve para nada, por modismo passageiro. O termo apocalipse ou apocalíptico tem conotação de tragédia, destruições causadas por fenômenos naturais ou por bombas nucleares. Para outros, o interesse em escatologia é algo semelhante a torcer para um time de futebol. Eu sou pré-milenista histórico, não, eu sou amilenista, não, eu sou pós-milenista. Vocês são tudo heréticos, só eu sou certo. A preferência é achar alguma posição que ninguém defendeu, para o cara ser o único poder dizer, só eu. Parece às vezes partido político, parece às vezes time de futebol. As pessoas se armam de argumentos, textos bíblicos para defender essa ou aquela corrente escatológica, para parecer mais inteligente, mais conhecedor. Nenhum desses motivos é digno de um cristão. O cristão não estuda o fim dos tempos para isso. A preocupação dele não deve ser essa. Para o cristão verdadeiro, escatologia tem outro significado. Pois primordialmente significa esperança. O poder da esperança está em alimentar a fé, que gera amor. Por isso as três virtudes têm que estar juntas nesta era. No futuro não precisará mais, só sobra o amor. Mas hoje permanecem as três, Paulo diz. E esperança é a vertente principal da escatologia. Por isso nós temos que entender, estudar essas coisas. O tempo que está por vir é aquele que não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Somente quando toda a perversidade e o sofrimento forem removidos desse mundo de uma forma cabal, então nós contemplaremos a glória de Cristo e desfrutaremos da felicidade que a maior das alegrias do tempo presente, diante daquela, como Calvino disse, serão desprezíveis. Poderemos considerar desprezível diante do que Deus tem preparado. Por isso, a escatologia nos fala de esperança. O Novo Testamento, a partir da ressurreição de Cristo, a grande pregação é: nós já estamos nos últimos dias. Eles já foram inaugurados, os tempos escatológicos já começaram, mesmo que ainda não estejam concluídos. Então, o Novo Testamento nos chama para entendermos que nós somos novas criaturas. E assim, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Apesar de essa expressão já ser linda, maravilhosa, eu acho que ela ainda não conseguiu alcançar a beleza do sentido original dessa expressão de Paulo. E não dá para culpar o tradutor, porque é muito difícil traduzir Bíblia
conseguir colocar numa frase só o significado de todos os termos. Mas Paulo usa umas palavras, umas expressões muito interessantes nesse texto, 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. É interessante, ele não usou o termo criatura, ele usou o termo criação. Porque ele está falando que houve uma velha criação, em Gênesis 1, e ela caiu, ela corrompeu. Geme e suporta dores até agora, a velha criação. Mas Deus já iniciou o processo da nova criação. Quando? Quando um homem voltou dos mortos para nunca mais morrer. A inauguração do mundo vindouro já aconteceu. Foi inaugurada no domingo de Páscoa, quando um túmulo se abriu. E Jesus Cristo voltou corporalmente dos mortos, não como outros que já haviam ressuscitado antes dele, como Lázaro, como algumas figuras do Antigo Testamento, porque o que aconteceu com essas pessoas? Morreram de novo depois. Elas não ressuscitaram para vencer a morte, apenas para adiar a morte. Elas só adiaram o império da morte, mas mais tarde o império da morte se sobrepôs sobre elas. Mas quando Cristo ressuscitou, ele derrotou pela primeira vez, definitivamente, o império da morte. Então começou aí o reino do Filho, do amor de Deus. Temos dois reinos agora, temos dois impérios agora. O império da morte, que ele ainda persiste, pois que nós ainda morremos. Mas temos o reino da vida, o reino da ressurreição, a era da ressurreição começou. E um dia, quando o último inimigo for esmagado, e quem é o último inimigo? A morte. Não haverá mais império da morte. Mas o ponto do Novo Testamento é, isso não é futuro, isso é presente. Isso não é de amanhã, isso é de hoje. Se alguém está em Cristo, é um cidadão da nova criação. Ganhou um passaporte novo, ganhou uma cédula de identidade nova, recebeu uma certidão de nascimento nova. Não está escrito lá alguma cidade qualquer, uma data qualquer aqui deste mundo. Está escrito ali, cidadão do novo céu e da nova terra. Cidadão do mundo vindouro. Isso é identidade. Quando o cristão entende qual é a sua identidade, então ele tem condição de viver como se espera. É por isso que o ensino de Paulo, o ensino moral de Paulo é sempre esse. Olha, vocês são isso, então façam isso. Ele nunca diz façam isso, sem antes dizer vocês são isso. Entendam quem vocês são em Cristo, entendam o que Deus deu a vocês em Cristo, reconheçam o poder de Deus que há para vocês em Cristo, então façam. Sem teologia não há prática. Sem compreensão do que Deus é e do que Deus fez, nós não temos condições de fazer nada. A ideia do Novo Testamento é que quando você entende, quando sua mente se abre para compreender o que você é em Cristo, então você recebe o poder de ser, de exercer, de executar isso. Então Paulo diz, nós já estamos na nova criação. As coisas velhas passaram, é uma tentativa de traduzir a expressão que ele usa dizendo assim, o velho aeon passou. E aqui ele usa um termo propositalmente, lá da filosofia grega, das correntes e teologias neoplatônicas, né? O velho aeon, que podia dizer a velha era. Esse negócio de falar aí que a nova era ia começar, não sei o que lá, umas décadas atrás, eles chegaram um pouco atrasados. A nova era, o apóstolo Paulo diz,
começou no domingo de Páscoa, quando Cristo voltou dos mortos, porque acabou a era da morte. Acabou o império invencível e se iniciou o reino da ressurreição. Nós estamos nisso, a Bíblia fala. As coisas velhas passaram, a velha era acabou para você. O velho mundo acabou para você. Você não faz mais parte dele, está nele, mas não é dele. Está no mundo, mas não é do mundo. É um cidadão do mundo por vir, aguardando apenas o transporte para aquele lugar. Porque a certidão de nascimento você já tem. O cartão de cidadania você já tem. E aí está a razão pela qual nada mais nesse mundo satisfaz plenamente o nosso coração. Nada. Por melhor que seja. Não é uma questão de ser ingrato com as bênçãos que Deus nos dá. Não é isso. É uma questão pura e simples de saber que nós não fomos mais feitos para este lugar. Que nós somos estrangeiros, Pedro fala, peregrinos. O que são estrangeiros e peregrinos? São gente que não mora naquele lugar, não pertence àquele lugar, está de passagem por ali. A pior coisa que pode acontecer com um cristão é que ele fixa a residência. Essa é a pior coisa que pode acontecer, quando ele se naturaliza. Quando perde o coração de peregrino, quando perde o coração de forasteiro. Porque aí ele não sonha mais com a pátria dele. Aí ele não lembra mais, ele não tem mais saudades dela. Ele está satisfeito com o país onde ele está. Deixou a casa do pai e foi atrás de migalhas dos porcos. Então, lembrar que nós somos cidadãos do mundo vindouro nos ajuda a entender de uma forma mais clara, se a tribulação não está ajudando isso o suficiente, se as pancadas da vida não estão dando resultado, talvez isso nos ajude a entender um pouco melhor. Eu não entendo como podem existir alguns cristãos alienados ao ponto de pensar que desde que eu esteja sendo próspero na minha vida, o resto não se importa. E que vive um cristianismo à base de buscar solução pessoal para os problemas pessoais. Se eu conseguir isso, sou feliz. Eu não sei que estágio de endurecimento alguém assim chega, que ele consegue ser feliz vendo toda a tragédia que é este mundo. Que consegue, é muita alienação para conseguir ser feliz nesse sentido, já que eu tenho coisas boas, já que eu tenho boa comida, já que eu tenho bom carro, já que eu tenho boa casa, eu consigo ser feliz. Não se incomoda, não sofre, não sente ao ver tanta morte, tanta destruição, tanto pecado neste mundo. Quem é cidadão do mundo vindouro não se acostuma com esse mundo, de jeito nenhum. Não consegue se sentir confortável nesse mundo, de jeito nenhum. Não é uma questão de ser ingrato com as coisas que Deus nos dá. Devemos ser gratos e até usufruí-las limitadamente, Calvino dizia. Moderadamente, não é beba com moderação, mas usufruir moderadamente das coisas que Deus nos dá é gratidão. Mas não é se iludir ao ponto de pensar que elas produzirão em nós a felicidade. Escatologia significa o estudo do fim ou das últimas coisas. É uma disciplina da teologia que se preocupa em entender o que a Bíblia tem a nos dizer sobre os eventos relacionados à segunda vinda de Cristo, principalmente. Porém, e esse é meu ponto, é um equívoco pensar que, nesse sentido,
Escatologia diz respeito apenas às coisas que terão lugar quando ou depois que Cristo retornar. Escatologia tem a ver com o presente, com o agora. Eu sou um cidadão do mundo vindouro, eu sou um ser escatológico, porque o espírito escatológico veio habitar dentro de mim. Eu sou habitado pelo espírito escatológico. E ele geme dentro de mim. E o que ele quer? Que eu vá para aquele lugar. Ele anseia mais até do que eu anseio. Leia os 3 gemidos de Romanos 8, né? Os 3 gemidos de Romanos 8. Você tem o gemido da criação, você tem o gemido do crente e você tem o gemido do Espírito. A criação geme, suporta dores, angústias, porque ela quer ser revestida da nova criação. Ela quer deixar de ser criação decaída para ser criação renovada. Nós mesmos gememos e suspiramos no nosso espírito, porque nós também queremos experimentar a renovação. E ele dizia, o Espírito Santo reforça o coro de gemido dentro de nós. Porque a gente nem sabe orar como convém. Ele tem que estar lá nos ajudando, intercedendo por nós. Porque quando a gente ora, 90% dos nossos pedidos de oração a Deus são por coisas insignificantes. Não é à toa que quando Jesus ensinou a orar, os discípulos estavam lá dizendo, João Batista ensinou os discípulos a orar, o Senhor não ensinou a gente ainda, dá para o Senhor ensinar a gente a orar? E Jesus ensina a orar, a oração dominical. Antes ele explica, né? Tudo bem, eu vou ensinar, mas entendo 2 coisas importantes aqui. Não precisa achar que tem que gritar bastante para Deus ouvir. Ele não é surdo. Não precisa achar que tem que ir lá no monte alto, aparecer que é lá. Deus enxerga bem. Mesmo no quartinho escuro e secreto, ele vê, ele enxerga, tá bom para ele. E outra coisa, não precisa tentar enrolá-lo, falando muito. Porque você acha que de tanto falar e enrolar, você vai convencê-lo, né? Não precisa fazer isso, porque Deus sabe o que vocês precisam antes que vocês peçam. Então ele disse, 2 coisas importantes, tá? Não esqueça isso quando vai orar. Mas então orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Eu disse, peraí, Jesus, calma, peraí. Não, calma aí. Eu quero orar para coisas minhas. Como assim teu, tua? Eu estou orando, afinal de contas, para pedir coisa para quem? Quem está precisando de alguma coisa? É Deus ou sou eu? Você percebe que as 3 primeiras petições da oração dominical são todas coisas para Deus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Só tem 7 petições na oração dominical. E as 3 primeiras são todas para Deus. Mas quem é mais necessitado? Não sou eu? Não devia ser coisa para mim? Me dá logo aquele carro. Me dá logo aquele emprego. Me dá logo aquela posição de chefe. Me dá logo aquela esposa. Não é isso? Não é para isso que serve a oração? Jesus diz, não. Não é para isso, não. É por isso que vocês não sabem orar como convém. Mas, como o Senhor também está preocupado com as nossas necessidades, Ele nos concede um pedido. O 4. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Pão? Como assim? Eu quero é churrasco. Eu quero é picanha. Não posso perguntar, o carro 0 do ano me dá? Pão.
E é curioso que é o único pedido por questões físicas da oração. São 7 petições. Você tem 3, todas para a glória de Deus, para o nome dele, para o reino dele, para a vontade dele, serem feitos, espalhados, estabelecidos e consistentemente reconhecidos. E uma só para as nossas necessidades físicas. Portanto, há justificativa para pedir pelas coisas físicas. Mas a comparação ficou desigual. Muito desigual. E é interessante que ele não diz, o pão meu de cada dia, me dá hoje. Não aparece eu na oração de Jesus. Não aparece eu. O pão nosso. Não adianta eu ter pão se o meu irmão não tem. Eu não serei feliz eu tendo pão e o meu irmão não tendo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que mostra a necessidade de orar todo dia também, né? Porque ele não mandou pedir o pão do mês. Aqui no sul eles falam do rancho, né? Não sei se tem esse termo aqui em Londrina. Lá no sul do estado do Paraná, onde eu me criei, eles falam em rancho, fazer um rancho, a compra do mês. Um dia minha mãe foi aqui em Moarama, pediu no mercado, onde é que dá para fazer um rancho? Os caras, você quer fazer uma casa, uma construção? Entenderam o que ela queria dizer, mas a compra do mês. Ele não falou a compra do mês, ele disse o pão nosso de cada dia. O que é básico e o que é para todos nós. Não alguma coisa que me torne melhor do que os outros. Mas junto com os meus irmãos nós possamos experimentar o que nós precisamos. E depois vem mais 3 pedidos, todos com também nós. E todos os 3 últimos pedidos são por causas espirituais. Causas espirituais. Se, por um lado, nós devemos pedir pelo pão nosso, cada dia nos dá hoje, mas 3 vezes ele diz, perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Perdão, força para resistir os testes que sempre virão sobre as nossas vidas e, acima de tudo, o livramento do mal. E esse mal aí, apesar de nós, por força de linguagem, né, de ortografia, termos que traduzir com L, mal, mas poderia ser com U. Não dá, gramaticamente não dá, nós entendemos isso. Mas ele não falou nos livre das calamidades. Ele não falou nos livre dos temporais, nos livre da seca, da chuva. Ele disse, nos livre do maligno. Ele usou o termo grego poneru, que é o termo para Satanás, para os demônios, para as forças das trevas. Nos livre do poder do maligno. Se você fizer uma reunião de oração e pedir para as pessoas, escreva no papelzinho aí um pedido de oração. Faça uma estatística. E se desespere ao final. Quantos pedidos existirão ali para coisas físicas? Eu ouso dizer que se tiver 100 pedidos, 90 é para isso. Emprego, saúde, problema de droga dos filhos, problema conjugal, coisas da vida. Deve aparecer talvez uma coisa muito otimista, uns 8, 9% aí, por renovação espiritual. Acho que estou sendo otimista demais, né? Mas tudo bem.
por renovação espiritual, ou me ajuda a perdoar aquela pessoa que eu não consigo perdoar. Geralmente é assim, faz ela se arrepender e vir aqui, né? Reconhecer que eu estou certo. Deus, muda meu coração para que eu possa perdoar aquela pessoa. É difícil pedir isso. Mas muda ela para que ela venha aqui e reconheça que eu não fiz nada de errado. E pedidos tipo, Senhor, que o teu nome seja glorificado, aí já é demais, né? Querer esperar isso aí já é difícil mesmo. Mas a própria estrutura da oração já nos mostra o que é piedade. O que é piedade? É primeiro pensar nas coisas de Deus. Quando for nas coisas nossas, mais as espirituais do que as físicas. E quando são as físicas, não só nossas, mas de todos nós. É por isso que a gente tem que aprender a orar mesmo. Agora você entendeu porque o Espírito geme. O texto fala isso mesmo. O Espírito, semelhantemente, intercede nossas fraquezas com gemidos, porque nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos mesmo. Rapidamente vendo aqui o apóstolo Pedro, como é que Pedro começa a sua primeira carta? Aos irmãos da Bitínia, tal, que são forasteiros, no Ponto, na Ásia, mas ao mesmo tempo eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, pela operação do Espírito, pela redenção de Jesus Cristo. Usa dois termos para nós. Eleitos é um termo nobre, escolhidos, mas ao mesmo tempo ele faz a gente botar o pé no chão e diz, forasteiro. É isso que você é nesse mundo. Você nunca vai deixar de ser isso. Se deixar, não é mais eleito. Ou nunca foi. Eleitos e forasteiros, ele diz. E então ele faz esse agradecimento aqui que nos fala sobre a alegria. Eu destaco em primeiro lugar o fundamento da alegria. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais. E daqui a pouco eu continuo a frase dele, mas pare aqui e veja, nisso exultais. Então Pedro acabou de nos dizer qual é o motivo, qual é o aspecto central da nossa exultação. Exultação literalmente é pular de alegria. Qual é o fundamento da nossa alegria? Então vamos ler de novo para entender qual é o fundamento da nossa alegria. Ele fala várias coisas aqui, mas a primeira palavra, a primeira frase já nos diz o que é. Bendito seja o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, nos fez cidadãos do mundo vindouro, nos tornou novas criaturas, mudou o nosso coração. Então, o ponto de partida está na ação de Deus sobre nós, na regeneração. Aí está o fundamento da alegria. O que Deus operou em nós, o maior milagre da existência, o maior milagre que Deus pode realizar em nós, tirar aquele coração de pedra e colocar um coração de carne. E isso, se Deus já fez em nós, então Ele já nos deu o grande fundamento da alegria. Mas Ele tem umas palavrinhas a mais aqui, interessantes para nos explicar. Nos regenerou para uma viva esperança. Então veja, vocês agora estão em Cristo. Então vocês são nova criação. O velho aion acabou. Tudo se fez novo. Não é para ficar estacionado. É para ir em direção a esse novo, cada vez mais. É para se deixar tomar por esse novo cada vez mais. E o que alimenta esse novo em nossa vida é a esperança.
A esperança que tem que estar continuamente renovada. Eu vejo o apóstolo Pedro aqui nessa primeira carta, ele está sempre assim, indo lá na frente, voltando lá atrás e vindo para o presente. Ele vai para o mundo vindouro, ele volta para a cruz e a ressurreição e volta para o presente. Ele faz um movimento interessante, né? Frente, trás, meio. Frente, trás, meio. E é exatamente o que ele faz aqui. Nos regenerou para uma viva esperança, lá na frente. Regenerou é agora. Já aconteceu em algum momento. Para uma viva esperança que está lá na frente. Mediante algo lá do passado. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aí está, então, o fundamento da nossa alegria. É a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, porque ali começou o mundo vindouro. Porque ali começou a viva esperança. Só há viva esperança porque um homem voltou da morte para nunca mais morrer. E essa viva esperança alimenta a nossa vida no presente. Então ele fala um pouco mais da esperança, ele diz, porque ele nos regenerou, nos ressuscitou mediante a ressurreição de Jesus. Regenerar é ressuscitar, mas espiritualmente, para uma herança. Herança já é um termo que nos explica muito bem, né? O momento em que nós vamos receber o que é nosso. Herança não é uma coisa que se pode antecipar. Se você antecipar a herança, matou o pai, né? Matou a mãe. É o único jeito de antecipar a herança. Herança é algo que tem data, que tem época. Então ele diz, nós temos que entender que nós não temos ainda a herança. A herança é o mundo vindouro. Mas para o mundo vindouro nascer tem que morrer o velho. E o velho morre quando ele for passado ao fogo. Por isso a nossa herança foi colocada num cofre, ele está dizendo aqui. Ele colocou essa herança num cofre. Para uma herança, olha os três termos aqui: incorruptível, sem mácula, imarcessível. Mais uma vez, a tradução sempre perde um pouco. Ele usa três palavras que são elas quase rimam no grego. Elas são tão parecidas. Mas ele diz, primeiro, que essa herança não pode ser de nenhuma maneira corrompida. Por isso, incorruptível é uma boa tradução. Não pode ser corrompida. É uma herança, é um tesouro que a traça, que a ferrugem, que o ladrão não pode, nenhum deles, fazer qualquer efeito, influência sobre essa herança. É uma característica de incorruptibilidade dela. Sem mácula quer dizer que não tem como sujá-la, que não há condição nenhuma de adulterá-la. Porque ela é sempre a mesma, absolutamente preservada por Deus. E, finalmente, imarcessível quer dizer que ela nunca perde o esplendor. Ela nunca perde o brilho. Não é igual o ouro no mundo, que a ferrugem vai pegando, o brilho vai diminuindo. Essa herança, ela continua brilhando, ela continua gloriosa para todo sempre. Então, Pedro está dizendo, Deus preparou uma herança para nós, incorruptível, sem mácula, imarcessível. E ela está guardada a 7 chaves, reservada nos céus para vós outros. O ponto, portanto, ninguém pode tocar nela. O que é seu. Deus separou, Deus preparou, é o seu galardão, é a sua herança, é a sua recompensa no mundo vindouro. É interessante pensar que o Senhor trabalha para o bem daqueles que nele esperam. Que o Senhor poupa por nós. Que Ele tem uma poupança que está sendo continuamente alimentada e guardada dessa maneira.
Mas não adiantaria nada Deus fazer tudo isso lá no céu, com a nossa herança, se, eu me perco aqui na terra. Se, poxa, escorreguei, acabou, perdi. Então ele diz, Deus não guarda só a herança, Ele guarda você também. Olha que coisa interessante. Reservada nos céus para vós outros, que sois, ele usa a mesma palavra, a tradução usou outra, talvez para não repetir, que são guardados pelo poder de Deus. Ou seja, Deus guarda a herança para você e guarda você para a herança. Ele tem que guardar as duas pontas, porque não adianta ele guardar só uma delas. Aí a outra se perde. No que está a certeza da nossa salvação? No que está a segurança da nossa salvação? No fato de nós sermos guardados pelo poder de Deus. Não tem termo mais forte. O poder de Deus, que se manifesta mediante a fé. A fé não é a origem do poder, a fé é o instrumento do poder. É o médio do poder, é o poder que usa a fé. E não a fé que cria poder. Mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então podem pular, é isso que Pedro está dizendo. Agora podem pular, agora podem saltar, agora se entendeu qual é o fundamento da sua alegria, você tem esse Deus aí, ó. Esse Deus bendito, que em Jesus Cristo nos regenerou para uma viva esperança, mediante a cruz e a ressurreição de Jesus, reservou uma herança para você, reservou você para ela. Você só tem que esperar chegar. A sua função é só aguardar o momento do transporte que vai levar você para este lugar. Aí está o fundamento da alegria do cristão. Mas ele fala mais uma coisa, ele disse, nisso exultais. E aí vem o paradoxo. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, e aí eu continuo daqui a pouquinho o que ele quer dizer. Mas observe um ponto importante aqui. A grande característica da alegria do mundo é que ela só dura enquanto as coisas estão bem. Ela só dura enquanto o efeito do narcótico está em ação. Ela só dura enquanto o efeito do remédio está em ação. Ela só dura enquanto a música está tocando. Ela só dura enquanto o time está ganhando. Ela só dura enquanto a carne está quentinha. Quando esfriou já não é muito gostoso, não. A alegria vai se enfraquecendo, porque ela não tem como durar para sempre. E quando vem a dor, e quando vem a tragédia, e quando vem o sofrimento, a alegria do mundo simplesmente evapora. Não sobra nada, não resta nada. Mas essa alegria, que o fundamento dela é a regeneração, tem uma característica resiliente. Tem uma característica de ser resistente e até mesmo de aumentar. Quando vem toda essa tribulação contra. Então, se você sabe qual é o fundamento da sua alegria, porque ela é a obra de Deus através de Cristo em nós, se você entende a herança que está reservada para você, que ninguém pode tomá-la, e o quanto Deus guarda você para ela também, você pode pular de alegria, mesmo que leve todas as pancadas que esse mundo possa lhe dar. E o texto diz que ele vai dar. Vai dar. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, agora não se engane com esse breve aqui.
Porque esse breve aqui é o mesmo breve de Paulo, quando ele diz a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. O que é momentânea? É porque essa vida é curta comparada com a eternidade. É porque essa vida é curta. Então, se eu comparo com o mundo vindouro, mesmo que eu sofra 80 anos ininterruptamente, isso sempre vai ser pouco. Isso sempre vai ser breve. É assim que a Bíblia fala, nossa breve, leve, momentânea tribulação. E aí Paulo fala lá, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. 3 vezes fustigados com varas. Em naufrágio, em fome, em perigos, em frio, em sede, em nudez. A nossa leve e momentânea tribulação. Timóteo, lembra de Icônio, Listra? Lembra, Timóteo? O que aconteceu mesmo lá? Em Antioquia, Icônio, Paulo vinha pregando nessas cidades e os judeus começaram a se rebelar contra ele. Tentaram apedrejá-lo numa delas, ele correu para outra. Eles foram atrás. Ele foi para outra. Eles foram atrás e o apedrejaram. Linchamento público. Paulo foi linchado publicamente. Não é que jogaram 3, 4 pedras nele. Ele foi apedrejado. Quando terminou o apedrejamento, a constatação era morto. Arrastaram o corpo dele fora da cidade. Não sepultaram. Jogaram lá para os animais comerem. Isso foi um linchamento público. O texto diz que os discípulos, então, foram lá tristes, o rodearam, pensando, vamos enterrá-lo, vamos sepultá-lo. Paulo levantou. Você está me olhando? Vamos lá? Para onde, Paulo? Icônio. Alguém deve pensar, acho que uma pedra acertou mesmo. Deve ter acertado bem na testa. Eles acabaram de apedrejar você. Dessas cidades, nós vamos voltar para as 3. Uma por uma. Anunciando Cristo e o quanto importa, através de muitas tribulações, importa entrar no reino dos céus. Isso não era teologia da prosperidade. Então, o ponto dele é a nossa leve, não confunda quando ele fala leve, momentânea tribulação, como sendo uma dor de barriga depois do almoço. Um vizinho que olha assim meio atravessado para você porque você está com a Bíblia. Não. Mas, quando é necessário, nós vamos ser contristados. Olha que coisa interessante. Como é que você pode ter numa mesma sentença a palavra exultais com sejais contristados? A lógica humana diz uma ou outra. Uma ou outra. Como é que pode estar pulando de alegria e comprimido de tristeza? Porque essa é a ideia, comprimido de tristezas. É por isso que essa alegria, ela é resiliente. Ela é persistente. Porque ela entende o propósito da tribulação. Ela entende o propósito do fogo. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Então, é o que Calvino estava dizendo. Por que é que Deus permite que nós passemos nessa vida, frequentemente, por decepções? Por grandes tristezas?
Não é porque Ele não nos ama, e nem é porque a gente não fez a corrente dos 70, ou a fogueira santa, mas é simplesmente porque é um processo pedagógico de educação para nós, espiritual, para que nós aprendamos, como Calvino dizia, desprezar as coisas da presente vida, em comparação sempre com a vida vindoura, para que não nos enganemos achando que peregrinos e forasteiros nesse mundo encontrarão plena satisfação em qualquer coisa deste mundo. Para que aprendamos a desenvolver a verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade é a meditação da vida futura, que nos leva a entender o que significa a vida presente. Mas esse ouro perecível, mesmo apurado por fogo, e é interessante que ele diz que não é igual, a purificação da fé não torna a fé igual ao ouro puro, ele diz, muito melhor, muito mais. Ou seja, o poder que o fogo tem de purificar o ouro é insignificante perto do poder que a tribulação tem de purificar a fé. É só desse modo que nós aprendemos a valorizar a própria tribulação. Nos gloriamos, Paulo diz em Romanos 5, nas próprias tribulações. Nos gloriamos. Porque elas produzem perseverança. E a perseverança, esperança. E finalmente, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Eu achei que já tinha usado todas as palavras possíveis para alegria, mas percebi que não. Ele ainda conseguiu usar palavras mais intensas. Após todo esse processo de fogo, de purificação, de tribulação, ele diz, se nós passamos por ele, e se a nossa fé, então, se torna ainda mais pura, e se a nossa alegria se mostra resiliente, porque ela é fundamentalmente correta, e não superficialmente enganosa, então, o nosso sofrimento redunda em louvor a Deus, em louvor a Cristo, viver para a glória de Deus, a grande máxima da fé reformada. Não significa só fazer boas coisas do mundo para a glória de Deus, significa também aguentar as pancadas do mundo para a glória de Deus. Significa também aprender a glorificar a Cristo, andando pelo mesmo caminho dele. E é nesse ponto que Pedro, ele traz aqui uma identificação, veja que interessante, ele diz, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E aí ele passa a falar de Cristo, a quem, não havendo visto, há mais. Quer dizer, vocês não ouviram, né? Mas de alguma maneira, quando vocês experimentam essa alegria que tem fundamento, que tem resistência, que sobrevive aos testes, que sobrevive ao sofrimento, que sobrevive à tribulação, você se identifica com aquele que foi o maior dos atribulados. Você experimenta uma comunhão única com o cordeiro que foi levado ao matadouro. É nesse momento que você entende o que é amor, ele está dizendo. É aqui que você vai entender o que é amar, sem precisar ver. E é por causa disso que vocês podem exultar com alegria indizível e cheia de glória. E quando ele já diz indizível, ele quer dizer que ela extrapola a possibilidade de explicação. É um dos termos que põe ponto final, ou seja, não dá para falar nada além disso, porque não tem o que dizer. É indizível. É indescritível, ele está dizendo. E isso deve satisfazer o nosso coração de entender que é uma alegria realmente extraordinária, a alegria de pertencer a Cristo,
de ser um imitador dele, de viver para a glória dele. Agora será Cristo glorificado, tanto na minha vida quanto na minha morte. Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Já nem sei mais o que eu quero, ele fala. Porque as duas coisas são boas demais. Se eu ficar nesse mundo, talvez eu dobre o número de quarentena de açoite menos 1, passa de 5 para 10. Mas eu posso testemunhar de Cristo aqui nesse mundo. E se eu partir, estarei com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Isso é escatologia. Escatologia não é especulação sobre o futuro, sobre qualquer coisa, sobre datas, sobre bobagens. Frequentemente bobagens. Escatologia é entender o poder do mundo vindouro em ação no presente. O poder, os poderes do mundo vindouro já estão aqui na pessoa do Espírito Santo, que nos fez nova criação. Habita em nós o espírito escatológico. Habita em nós o espírito que diz: você é filho. Não para essa vida, mas para aquela. O seu lar não é aqui. É Nova Jerusalém. Cidadão do mundo vindouro. Nunca se esqueça que nesse mundo você é só forasteiro. Esse é o segredo da nossa alegria. Deus abençoe a todos. Primeiro aqui, professor Leandro, como eu, um pastor, posso eliminar de minha congregação essa dicotomização entre o sacro e o profano? Ele usou aqui gospel e secular. Ok. É um processo longo, ninguém vai conseguir fazer isso da noite para o dia, mas se consegue quando se faz um trabalho planejado, com objetivos claros, com metas, e se começa a ensinar isso biblicamente, né? Acima de tudo, biblicamente, sustentando como que a Bíblia não faz essa separação e como que os crentes devem entender que a vida deles é para a glória de Deus em todas as esferas. Pode reforçar isso com autores, como já falei de Calvino, um autor excelente para isso é aquele livro do Abraham Kuyper, que é muito acessível, muito fácil de ler. O título do livro é Calvinismo. Assusta um pouco o título, né? Mas o que ele trabalha, na verdade, é como a fé reformada age em todas essas áreas da política, da economia, das artes, da educação, da literatura. E veja que Kuyper foi primeiro-ministro da Holanda, fundador do Partido Antirrevolucionário, fundador da Universidade Livre de Amsterdã, na qual hoje eu tenho o privilégio de estudar, de fazer o meu curso lá. Kuyper é um exemplo, né, histórico de alguém que soube usar a fé reformada na prática. Governou a Holanda por um mandato inteiro, né, e influenciou decisivamente os rumos do país, sem nunca perder a vida simples de crente, de cristão, comprometido com a Escritura. Então, existem bons recursos para ajudar. Eu diria a primeira coisa é estudar esse livro, Calvinismo, talvez, e depois planejar estudos bíblicos consistentes a respeito disso, né? Porque é a palavra quem tem que nos despertar, então é preciso expor a palavra de Deus. E depois disso, vem a parte mais difícil, porque a parte mais difícil não é essa. Depois disso é que vem a parte mais difícil, porque vem o momento de engajamento, de tentar conduzir ações no meio da igreja que correspondam a isso. Aí que chegou a dificuldade. Porque convencer de um fato não é tão difícil. Sai todo mundo convencido e vai embora, só não faz nada. Então, justamente quando nós procuramos formas, maneiras
de ter esse engajamento que vem a parte, né, complicada de fazer. As pessoas sempre me perguntam por que eu, um pastor presbiteriano, fui escrever uma ficção, crônicas, né, e ainda cometi, né, o sacrilégio de falar em dragões e a blasfêmia de mencionar demônios e coisas assim. Eu recebo de vez em quando uns e-mails bem irados de alguns irmãos dizendo: muito me admira, né, um pastor, né, falando sobre demônio, falando sobre dragão, falando sobre coisas assim. Às vezes eu não respondo, porque não adianta, né, mas eu tenho vontade de responder assim, mas eu não fui o primeiro. Teve um tal de João que escreveu isso antes. Eu não ia adiantar, provavelmente. Mas o objetivo foi: não adianta só discursar sobre cosmovisão se a gente não tenta fazer alguma coisa que está ao nosso alcance. A única coisa que eu acho que sei fazer é escrever, não muito bem. Então, eu tinha que usar isso, de alguma maneira, para a glória de Deus. Mas Deus capacitou cada um de nós para alguma coisa. E é preciso descobrir o que é. E a igreja tem que tentar ajudar a fazer isso. Mas tem que ter muita paciência, porque a igreja tem dificuldade com isso. Muita dificuldade. O senhor tratou da história de Calvino. Qual a validade para um leigo como eu, no que diz respeito a conhecer biografias e a própria história da igreja? Antes de tudo, entender que você não é leigo. Porque não existe leigo. Leigo é justamente a terminologia católica para leigos e sacerdotes. Então, sacerdote é o cara lá que tem toda o treinamento e o ferramental e a unção sacerdotal para ser. E os leigos são os que seguem, que sentam no banco da igreja e o sacerdote dirige. Eu não estou criticando, eu estou dizendo, é porque a gente tem muito na nossa cabeça essa noção. Nós somos leigos. Não existem leigos. Todos são sacerdotes. O sacerdócio é universal. Todos os crentes são chamados para desempenhar funções. Mas para desempenhar funções tem que saber alguma coisa. Tem que se preparar. Tem que estudar. Então, qual é a vantagem para você que não é um leigo? Sobre todos os aspectos. Agora, é claro, meus irmãos, né? Ninguém consegue estudar todas as coisas. Então, a gente tem que necessariamente também buscar campos de preferências nossas, campos de especialidades nossas. Eu consigo falar um pouquinho sobre calvinismo, falar um pouquinho sobre essas coisas, mas não é minha especialidade, não é o que eu me aprofundo. Alguma coisa eu vou me aprofundar mais e vou estudar mais. E assim também cada um precisa encontrar qual a área dentro da igreja, do corpo de Cristo, que pode trazer alguma contribuição, e nessa área que a gente tem que se aprofundar. O senhor citou o livro 4 das Institutas, sobre como lidar com as diferenças teológicas, da moderação, prudência, aquela questão de discussões e tal. Diante disso, como lidar com 1 Timóteo 1, os versículos 3 a 7? Leia aí para o povo. Tem Bíblia? Partindo eu para Macedônia, roguei que você permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. E Paulo vai dizer depois, foge deles. Foge dessas discussões. Então, o caminho é o seguinte: nós temos a obrigação, como crentes, de denunciar os falsos ensinos. Isso é uma obrigação nossa. Tolerância não significa vistas grossas para os falsos ensinos. Quando Calvino fala de tolerância, está falando com assuntos secundários, que não necessariamente afetam a comunhão cristã. Mas ele era o primeiro
a pegar o megafone para falar contra desvios doutrinários que ameaçam a veracidade do Evangelho. Nós vemos hoje muitos desvios doutrinários que ameaçam a veracidade do Evangelho e nós não podemos nos calar diante disso. Nós temos a obrigação de denunciar essas coisas. Mas nós não podemos fazer da nossa vida uma vida de denúncias, porque a gente cai nas discussões. O que Paulo diz a Timóteo é: não entra no papo, não entra na discussão deles. Tem discussão que Paulo fala, entrou, perdeu. Entrou, perdeu. Não interessa qual vai ser o desenvolvimento, porque se você entrou, você já perdeu. Ela só existe, Paulo diz, para causar uma catástrofe, e essa é a palavra que ele usa no grego, uma catástrofe dos fiéis. Então ele diz: foge desses, entre os quais se encontram Himeneu e Fileto, que asseveram que a ressurreição já aconteceu. Olha só, ele está explicando um assunto doutrinário defendido por aqueles dois homens, que eram provavelmente pregnósticos, e eles acreditavam que não podia ter uma ressurreição física, porque a matéria é má. Não fazia sentido pensar que Cristo tinha ressuscitado fisicamente, ou que nós iríamos ressuscitar fisicamente. Então eles tinham inventado alguma coisa, tipo uma ressurreição espiritual, e eles justificavam isso com filosofia grega. Paulo diz a Timóteo: foge disso, cara. Entrou nisso, perdeu. Se você dá trela para essa gente, você já perdeu. Mesmo que você ganhe o debate, você já perdeu. E é aí que ele vai dizer, no capítulo 2, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E quando ele diz que maneja bem a palavra da verdade, a sensação que o leitor tem é que é hábil para encontrar texto bíblico para poder rebater. Não é isso que ele está falando. Não é que sabe folhear bem a Bíblia. Que maneja bem, o termo grego significa que é íntegro com a palavra, que respeita a palavra, que não está disposto a usar a palavra como pretexto para ganhar mais curtidas no Facebook, que não está disposto a negociar o que a palavra tem para ter notoriedade perante as pessoas, mas que se submete à palavra de Deus. Então, de certa forma, Paulo está dizendo: se preocupe com com o que é mais importante, com a audiência mais importante. Procure apresentar-te a Deus. Não fica jogando para a torcida. Não fica pensando que isso é o que importa, reconhecimento público, aplausos. Então, Calvino dizia, nesses pontos, para nós sermos tolerantes com os erros dos irmãos verdadeiros, que incorrem em erros menores, que não afetam a doutrina da salvação ou os pontos fundamentais da fé cristã. Ele diz: nesse ponto nós temos que ser tolerantes, porque ninguém é perfeito. E porque o processo de aprendizado é longo para todo mundo tem chance de corrigir. Mas falso profeta não tem tolerância. Com falso profeta não tem tolerância. Porque tolerância com falso profeta é conivência. Não há tolerância com falso profeta. E rechaçá-los não significa dar audiência para eles também. Então, é um negócio difícil, né? Tem que ter muita sabedoria para saber lidar em cada caso, em cada situação. Vivemos hoje uma cultura consumista dentro da igreja, né? Tudo para ontem, tudo para mim, igrejas e métodos, né? Os crescimentos, o método de crescimento de igreja, enfim. Quais os pontos principais? Igrejas querem ser impérios, igrejas querem ser mega influentes, querem ser respeitadas na cidade. Sim. É uma busca constante por essas coisas. Quais os pontos principais para sair de uma cultura de consumismo e ir para uma cultura de piedade dentro da igreja? Meditar na vida futura, Calvino diria. Aprender a desprezar a presente vida em prol da vida futura.
É o único modo quando nós conseguimos comparar corretamente uma com a outra. Aí nós estamos no caminho de aprender a verdadeira piedade. Como que Calvino lidaria, na sua perspectiva, com cristãos que não passam por grandes tribulações e têm uma condição financeira boa? O mesmo que Paulo fala a eles em 1 Timóteo 6, ele diz, ensine, fale aos ricos deste mundo, ele está falando de cristãos. Então existem ricos também. Não é uma teologia da pobreza. Se nós não falamos da teologia da prosperidade, também não falamos da teologia da pobreza, como sendo não pulamos da prosperidade para a libertação, porque elas são ambas igualmente erradas. Então ele diz, fala aos ricos, ensina aos ricos no presente século, está falando dos crentes, que não coloquem a sua esperança na instabilidade das riquezas. Que sejam ricos de boas obras, prontos a dar, que acumulem para si mesmos tesouros nos céus. Então, essa é a exortação para o rico. É isso que nós temos que dizer. Todos nós somos muito mais ricos do que pobres, nesse sentido, comparando com tanta gente no país que passa por necessidades. Não colocar nas riquezas que possamos ter ou angariar a razão da nossa existência, mas tornem a sua prosperidade uma missão. Como é que eu vivo para a glória de Deus? Usando os recursos que Ele me dá para a glória dEle. Se o que Ele me dá é dinheiro, boa ferramenta para usar para a glória dEle. Não é que ela é melhor que as outras, mas é uma boa ferramenta a ser usada para a glória dEle. Mas a grande questão é que nós, quanto mais ficamos ricos, mais nós queremos usar a riqueza para a nossa glória, para o nosso conforto. E é aí que a vida futura evapora. Aí que a névoa cobre a vida futura. E, consequentemente, piedade vai ser muito difícil nesses casos. Mas não pense que a vida do pobre é mais fácil. Porque o pobre também faz da pobreza, muitas vezes, motivo de orgulho e de insatisfação. É por isso que o sábio já dizia, nem muito rico, nem muito pobre. Porque muito rico eu esqueço de Deus e muito pobre eu brigo com Ele. Então, é uma coisa boa. Uma outra ligada a essa pergunta, a miséria do mundo e o desprezo pela vida presente, somados à esperança da vida futura, não nos deixa desencorajados a viver uma vida que visa dar frutos? Não, porque ao mesmo tempo nós temos a esperança de glorificar Deus em tudo. Não é um pessimismo puro e simples, não é uma vida pessimista. Nós temos algo de grande ânimo na nossa vida. Saber que nós temos o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Portanto, Deus nos deu um legado. Nós somos forasteiros. Uma palavra que Deus usa para nos descrever, mas tem mais uma que Ele usa para nos descrever, que é muito semelhante. Qual é? Embaixadores. Interessante, né? O embaixador é um forasteiro. Mas quando você pensa num forasteiro, você lembra que você não é daqui, que você é de outro lugar. E isso é maravilhoso para a sua vida piedosa. Mas quando você lembra que você é um embaixador, você lembra que você tem algo a fazer aqui, justamente porque é de outro lugar. Você representa alguém aqui neste mundo, que não é o presidente de um país qualquer, mas é aquele que disse,
toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. É aquele que disse, eu sou o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Então você é um embaixador dele aqui neste mundo. Isso me parece que é suficiente para ser otimista com relação à sua função, não com relação ao mundo, não com relação aos homens que irão de mal a pior, enganando e sendo enganados, Paulo diz, mas com relação à sua função como embaixador. Então, um lado é forasteiro, mas o outro lado é embaixador. Você falou sobre regeneração e fé. E houve uma pergunta que é a seguinte: a explicação para a origem da fé, como e quando isso acontece? Sim, tanto a fé quanto o arrependimento são descritos no Novo Testamento como dons de Deus, como um presente de Deus que o ser humano não consegue produzir por si mesmo. Porque um ser humano caído nos seus delitos e pecados, ele não tem capacidade espiritual para produzir arrependimento e fé. Arrependimento e fé são os dois lados da mesma moeda. Os dois juntos formam conversão. Conversão só existe, de fato, quando existe a valência negativa e a positiva. A negativa é tristeza pelos pecados. Arrependimento verdadeiro pelos pecados. A positiva é alívio, certeza do perdão, certeza da reconciliação com Deus. Isso é fé. E isso não é produzido por alguma molécula nossa. Não tem algum elemento químico no nosso cérebro que produza arrependimento e fé. Não é do homem natural. É dom de Deus. Não vem de vós, Jesus disse, Paulo disse. É dom de Deus. Aos gentios foi concedido por Deus o arrependimento para a vida. Concedido o arrependimento. Creram todos quantos foram destinados para a vida eterna. A fé não produz eleição. A eleição produz fé. Mas como é que ela acontece? Então, como é que é a genética do arrependimento e fé? Você está lá, defunto, morto, cadáver. Isso que o ser humano é. Estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, por 3 intensificadores de morte, Paulo diz, não precisava nem falar mais nada, mortos, disse tudo, mas eu vou dar 3 intensificadores para ser morto, bem morto, bem morto, bem morto. É mais ou menos isso. Por causa da sua carne, por causa do príncipe desse mundo, por causa do curso desse mundo. Vocês que estavam presos ao curso desse mundo, presos à queda da sua carne, presos à escravidão do príncipe desse mundo. Então, morto, mas morto mesmo, ele diz, mas morto, 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 morto. Cadáver, defunto. Um belo dia. Que não foi o dia que você escolheu. Não foi o dia que você disse, gente, mas já estou morto há tempo demais. Gente, eu cansei de ser morto. Não aguento mais. Está fedendo. Vou viver. Que ilusão é essa de livre-arbítrio que as pessoas têm? Que ilusão é essa de pensar, cansei de ser morto, hoje eu resolvi ressuscitar. Nenhum lugar Jesus mostra de forma mais viva, um quadro mais vivo do que é isso, quando ele deixa Lázaro morrer e ficar 4 dias na sepultura, fedendo mesmo. Gente, os milagres de Cristo foram todos literais, não tem nada de simbólico aqui, porque a razão não permite, tudo literal. Mas muito mais do que literais, eles ensinavam coisas. Toda vez que Jesus fazia um milagre, ia lá e dizia, esse pão que vocês comeram ontem aí, que eu multipliquei, eu sou o pão da vida.
Esse ceguinho aí que está enxergando agora, eu sou a luz do mundo. Esse cara que eu ressuscitei, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, o grande exemplo da conversão é Lázaro morto lá. Você pode ir na frente do túmulo de Lázaro e gritar o quanto você quiser. Sai para fora, Lázaro. Você pode passar a sua vida inteira gritando para o Lázaro, ele não vai se mexer. E ele não vai em momento algum, morto, bem morto, dizer, peraí, eu acho que eu estou um pouco só morto. Se eu fizer um esforço aqui, será que eu não acordo? Se eu fizer um esforço aqui, eu não levanto desse túmulo? Essa é a ilusão do livre-arbítrio. Se eu fizer um esforço, eu consigo escolher entre o bem e o mal. Eu consigo escolher entre a morte e a vida. Eu tenho esse poder, eu tenho essa capacidade. Mas o Senhor Jesus vai até o túmulo e diz, eu quero que vocês tirem a pedra. E os caras falam, mas o cheiro não está bom. Vai fazer isso agora? Tirem a pedra. Eles tiram, só para ver o que pode acontecer. Se ele entra lá dentro e toca, a gente pode acusá-lo de ter se contaminado, sei lá, o que eles pensaram. Mas aí vem a parte legal da história. O que Jesus faz? O que Jesus faz? Fala. Dá uma ordem. Dá uma ordem. Mas que maluquice, né? Ele fala com um morto. Chama pelo nome, Lázaro, vem para fora. Só Deus pode fazer isso. Só quem é todo poderoso pode acordar um morto com uma ordem, com uma palavra. Só quem disse um dia, haja luz, e não existia nada, e a luz surge. Só quem disse um dia, apareça a água, apareça a terra, apareça o homem, só quem pode criar do nada. Ex nihilo, só quem pode criar do nada. Pode dizer para o morto, Lázaro, vem para fora. Esse é o momento que você tem que identificar o poder da palavra criadora, o poder da palavra de Cristo, proferida pela autoridade do Messias, do Rei dos Reis, conduziu a própria vida, a ordem cria vida. Por isso Jesus é o Logos, ele é a palavra de Deus. Ele fala e as coisas são. Ele diz, Lázaro, vem para fora. A ordem dá poder ao ouvido morto de ouvir. A ordem dá poder ao corpo morto de se regenerar. A ordem dá poder a esse homem de se levantar. E então ele caminha. O que é arrependimento e fé? É o morto caminhar. Ele não faria isso se um poder maior não o tivesse despertado antes. Regeneração é a primeira obra da graça de Deus. É quando o poder puro, simples, puro da palavra de Deus, é a ordem direta de Deus dizendo, acorda morto. Nesse dia você deixou de ser um cadáver. Deixou de ser um defunto. Você foi a vida inteira um defunto, um cadáver, mas nesse dia você acordou. E aí você conseguiu se arrepender e crer. E aí um monte de gente ignorante sai achando que são eles que produziram alguma coisa. Acham que eles têm poder de fazer isso. O poder que o homem tem é de continuar morto. Isso ele pode. A única coisa que nós podemos mesmo é continuar defunto. Até que o Senhor, por sua graça, nos chame pela sua palavra. Por isso o evangelho tem que ser pregado, porque normalmente é no ato de pregar o evangelho, quando nós chamamos, nós, meros mortais, chamamos os mortos à vida, que Deus age através da nossa pregação,
que é inútil por si mesma, que não tem valor nenhum, é igual os fariseus gritar para o Lázaro sair lá sem o poder de Deus. Mas quando o poder de Deus usa a nossa pregação, os mortos acordam e os milagres acontecem. E gente que você nunca imaginava se converte e muda de vida. E se torna uma prova viva de que o Evangelho é mesmo o poder de Deus para a salvação de todo que crê. O Evangelho, que arma poderosa Ele nos deu. Pena que a gente use tão pouco. Mas está à nossa disposição. Fé, portanto, acontece quando Deus nos regenera. Ele opera em nós a primeira obra da graça, é livre, sem meios, é puro poder dele. E nos acorda, nos desperta. Então Ele nos capacita a nos arrependermos e a crermos. Geralmente tudo isso acontece simultaneamente, num segundo, num piscar de olhos. Mas às vezes é processo. Porque a graça de Deus é multiforme. Então não tem padrãozinho fechado. Comigo foi exatamente assim. O defunto acordou e saiu andando. Eu tenho defunto que acorda e demora um pouco para andar. Mas vai andar. Vai demorar um pouco mais, talvez. A última pergunta, aproveitando que você falou sobre regeneração. Quando nós lemos a respeito da piedade dos homens do passado, quando nós estudamos, quando assistimos essas ministrações como a sua, a gente vê que é uma distinção muito grande em relação aos homens piedosos do passado com o tipo de crente nos dias de hoje. Nós vemos, por exemplo, com o que está acontecendo com a fé reformada no Brasil, há um despertar, principalmente no meio dos jovens, por muito interesse em relação à teologia reformada, e um interesse muito grande pelo conhecimento, pela busca dessa compreensão mais profunda a respeito da obra de Cristo. Mas, por outro lado, a gente vê uma outra parte da igreja muito desinteressada por uma vida mais comprometida com o reino de Deus e com o futuro, né? Com aquilo que você falou, a escatologia, com essa vida eterna, nos considerando como forasteiros aqui. A minha pergunta é, nós estamos vivendo um tempo que é diferente, nós não podemos comparar com a piedade do passado, porque quando você olha, por exemplo, para a vida dos puritanos, eles não almejavam por um avivamento, a vida deles era avivada. E então eles amavam cultuar, eles amavam propagar o evangelho, eles amavam servir, eles colocavam as suas posses à disposição da obra e da causa do evangelho. Porém, quando nós olhamos para os dias de hoje, as pessoas quase que não desejam ir ao culto. E muitos conseguem passar 3 semanas e trocam o culto até pelo aniversário do cachorro. A minha pergunta é, há uma diferença? Nós devemos entender os tempos? Ou a liderança da igreja, os homens que entenderam que a fé desses homens é um exemplo e que nós devemos lutar por uma igreja saudável, é o que tem que ser, tem que tomar uma atitude em relação a esses crentes que são, eu diria, meia boca, né? Pergunta difícil, pastor. Muito, muito difícil de dar uma resposta única. Eu acho que é preciso considerar a possibilidade das duas coisas serem verdadeiras. Há uma diferença, não são todos os momentos da história que Deus age da mesma forma, da mesma maneira. Há momentos em que Ele revela mais, derrama mais da sua graça, derrama mais da sua misericórdia, do seu amor, né? É um dos motivos pelos quais nós somos chamados a orar por isso, para que Ele atue mais, né? Não somos nós que produzimos a obra de Deus, não é a nossa técnica. Não tem como produzir avivamento com 5 passos. Se eu faço 1, 2, 3, 4, 5, a obra, o resultado é esse aí. Não funciona dessa maneira, né? Tem a ver com o propósito soberano de Deus,
tem a ver com se nós estamos ou não nos últimos tempos, de fato, se nós estamos muito próximo da segunda vinda de Jesus. Não dá para esperar um avivamento mundial, global, né? Não dá para esperar que a maioria viva fervorosamente, se Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quase todos. Me assusta essa frase de Cristo. Eu acho muito assustadora. Porque se é quase todos, tem uma chance muito grande de eu estar no meio, né? Quase todos. Quanto é quase todos? 51%? Não, isso é maioria simples. Eu não sei quanto é, mas é muito. Isso quer dizer que quem não esfria aí fica pouco mesmo. Então, a minha luta é por estar nesses poucos. Eu tenho que estar entre os poucos aí que sobram. Perguntaram para Jesus, são muitos os que são salvos? Jesus disse, eu tenho um micro rebanho, um pequenino rebanho, micro, a palavra grega é micro mesmo, micro rebanho. Cristo mesmo pergunta, quando o Filho do Homem voltar, achará porventura fé na terra? Ou não tem mais nada? Então, o que eu vejo é que talvez a gente não, se os tempos finais estão chegando, nós talvez não veremos coisas globais acontecendo, mas se a multiplicação da iniquidade acontece, os verdadeiros crentes têm que estar cada vez mais firmes e comprometidos. Nós temos que, de alguma maneira, fazer um contraponto aí. Não esqueça que Cristo disse, ao mesmo tempo, a iniquidade vai se multiplicar, o amor se esfriará, mas o evangelho tem que ser pregado em toda a terra. Então é a história de sempre, é poucos fazendo muito. Não é esperando que todo mundo vai fazer o que precisa, porque aí não vamos fazer nunca. É gente sobrecarregada, como sempre. É poucos tendo que fazer o trabalho de muitos. Mas a coisa mais extraordinária é que se Deus capacita poucos, eles fazem o trabalho de muitos. Para evangelizar o Império Romano, Jesus chamou 12 e perdeu 1. E eram pescadores, iletrados, desconhecidos. Mas em 30 anos, o mundo conhecia o Evangelho. Esse é o poder de Deus. Ele pode usar poucos para fazer muito. E muitos, às vezes, não fazem nada. Então, sim, tem que entender os tempos, as épocas, entender as diferenças, mas não se conformar. Cabe exortação contínua para que o Senhor desperte aqueles que não vão esfriar, que não vão cair no gelo e possam continuar sustentando a mensagem do Evangelho, porque Jesus, não importa o número que fica, a missão não pode parar. A missão não vai parar. Porque o Senhor pode usar poucos para fazer muito, se Ele quiser. Amém. Uma última pergunta para a gente encerrar. Perdão aos irmãos que fizeram perguntas e não deu tempo de fazer, mas na próxima vinda dele a gente tira a dúvida. Como funciona a cosmovisão calvinista? Rapidamente. Simples. Bem básico, né? Até as 2, tudo bem? Elementar. 2 da manhã. Eu não sei nem para onde começar a responder. Assim, irmãos, realmente não dá para responder essa pergunta. Ela é muito ampla. Ela é muito extensa, né? Qualquer resposta seria muito superficial. Então, eu diria, vamos estudar mais a cosmovisão reformada. A minha última palestra ia ser sobre isso nessa noite, mas não, chega por hoje. Mas Deus não quis que eu falasse hoje aqui sobre cosmovisão reformada, então vamos nos contentar com o que nós... Exatamente, era a minha última palestra, mas não foi possível fazer.
né? Então, mas eu tenho outras palestras sobre isso no YouTube, se vocês quiserem podem procurar. Procurem palestras do um dos nossos professores aqui, o Weber Júnior, que fala muito sobre isso. Procurem palestras do Felipe Fontes, que é meu colega também lá no Andrew Jumper, no Mackenzie, que fala com ainda mais propriedade sobre isso. Então, recursos tem para os irmãos se aprofundarem sobre o assunto.